Oi, gente, tudo bem? Vou compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus 26, 52. Então Jesus disse-lhe, embanhando a tua espada, porque embanha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada morrerá. Amém? Agora João 10:10. João capítulo 10, versículo 10. Onde está Jesus? Acho que é aqui. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Porém, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Isso é Jesus dizendo, né? Eu vou falar algo para vocês que muitas vezes as pessoas não sabem quem é Satanás. Então eu vou falar e vou te falar porque Deus é mais importante, que Ele é, mas tem pessoas que ficam no caminho errado. Não sei por quê. Satanás, ele pensa que ele pode oferecer alguma água. Ele oferece uma água suja, água do pecado, água do lamaçal, água escorregadia, água da dúvida, água do disse-me-disse, água da fofoca, da agonia, da desordem, da falação. Ele também diz que ele é rei. Ele é rei nos cabarés, nas drogas, nos bares, no carnaval, no esgoto, na sujeira, nos prostíbulos, na macumba. Onde tem sujeira, Satanás é rei. Porque ali ele faz o que ele quer. Mas agora eu vou te falar uma coisa. Na Cracolândia ele é. Agora vamos falar de Jesus. Jesus é o Pai da vida. É o pão da vida. A água viva. Rios de água viva. A vida com abundância, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o abençoador, nosso Salvador, aleluia, o curador, o médico dos médicos, o abençoador. Jesus é o alfa, o ômega, a estrela da manhã. Aleluia, o Deus forte. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a rocha, é a pedra da esquina que os homens rejeitaram. O grande eu sou, El Shaddai, é Deus e Jesus, conselheiro, Deus ajudador. Com Ele, você salta muralhas. Ele é tão maravilhoso. Aleluia, te levará para o céu. Pois eu digo, irmãos, há dois caminhos. O caminho da sujeira, da imundície, o caminho do ladrão que veio para roubar, matar e destruir, e o caminho de Deus. As ovelhas conhecem a voz do Pai. Agora você pode escolher, porque Jesus é sua vitória, te leva para o céu, para as ruas de ouro e cristal. Amém, irmãos? Então escolha quem você quer. Vá para a igreja, busque a Deus. Eu sempre brinco com as pessoas
que não gostam, que não vão à igreja, né? Ou que já foram, não estão indo mais. Eu falo assim, você está de mal do seu pai? Eles falam, por quê? Eu falo assim, porque você não vai na casa do seu pai? Quando você não vai na casa do pai, é porque você está de mal. O seu pai verdadeiro, teu pai humano, de carne e osso, quando você não visita ele, ele fica triste, quanto mais Deus. Aí as pessoas falam, então, vai para a casa de Deus, busque a Deus. Amém, irmãos? Que na igreja Deus determina a bênção, a vitória. Não deixa de buscar a Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho algo para falar também sobre isso. É porque as pessoas são assim. Elas são assim. O povo é engraçado. Eles plantam maldade, mas querem colher paz. Você vê, eu estou na velhice, mas eu tenho paz. Eu tô já chegando na velhice, né? Tô já. Mas tenho paz. Porque quando minha mãe falava assim, não anda com fulano, eu não andava. Não faz isso, eu não fazia. Eu tive muitos erros, mas fora disso, eu não me envolvi com bebida, droga, nem cigarro, nunca fumei, nunca bebi, entendeu? Então, às vezes a mãe fala, filho, esse caminho está errado. Ele fala assim, mas você é coroa, você não sabe de nada. E vai. Eu era filha de um bandista, mas mesmo assim não me impedia de andar no caminho certo. Como eu, desde novinha, comecei a frequentar a igreja, mesmo indo no espiritismo, porque a minha mãe ia na igreja, no centro, eu bagunçava tudo porque eu não entendia nada. Mas eu via a pessoa falando na igreja, o sangue de Jesus tem poder. Aí quando eles me rodavam no centro espírita, rodava lá as pessoas para entrar o espírito, eu pensava assim, eu acho que se esse coisa aí entrar no meu corpo, acho que ele não vai querer sair mais. Morria de medo. Aí eu ficava, enquanto que a mulher me rodava, eu falava, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus. Falava 1000 vezes. Aí, enquanto ela não parava de rodar, eu falava. Porque eu tinha medo que entrasse algo no meu corpo e não saísse mais. E sem eu saber direito o que era aquilo, o porquê eu tinha medo daquilo, glória a Deus. Porque eu, com medo, eu clamava o sangue de Jesus, nunca entrou um espírito em mim, nunca me envolvi. Minha mãe ficava ali, eu ia só para acompanhar minha mãe, eu nem me envolvia com aquelas coisas, graças a Deus. Nunca me envolvi, nunca prestei atenção. E sempre indo na igreja, ia lá, ia na igreja. Inclusive, eu misturava tanto que uma vez, irmão, eu que estou falando, eu sei que é tudo para edificação da sua vida. Um dia eu falei assim, como eu nunca fui em festa, em baile, essas coisas, eu vou conhecer. Eu entrei numa festinha, no bailinho, né, naquele tempo chamava baile, aí a menina falou assim, nessa menina que vive na igreja, aí eu fiquei mal sem graça, sair dali. Então, já, sem entender muito bem que é igreja, que é Deus, o Espírito Santo já me acusava quando eu fazia uma coisa errada. Nessa menina que vive na igreja, aí eu saí daquele baile e nunca mais entrei. Eu falei, tá vendo? Não posso nem estar aqui. Então, irmãos, por isso que eu falo, se você andar no caminho bom, você vai colher coisas boas. Sempre que minha mãe falava, eu saía. Eu não ficava ali. Não ficava no meio de confusão, no meio de coisa errada. Sempre morri de medo sabe? Mas Satanás, ele sempre, né, leva as pessoas para o caminho mal, assim, quando as pessoas não têm sabedoria, como eu não tinha muita sabedoria, assim, de Deus, as coisas, me envolvi com algumas coisas, não droga, não sujeira dessas, né, mas de outras coisas, né, porque no mundo tem de tudo. Mas, irmãos, eu te digo, buscai a Deus e vivei, como diz a palavra de Deus. Andai no caminho do Senhor. Procure fazer a vontade do Pai. Se você estiver na casa do Pai, ligado na videira verdadeira, como diz no João 15, 15. Jesus te escolheu para que vá e dê fruto. Aquele que não dá fruto, ele arranca e joga fora.
Então, irmãos, não queremos ser arrancados. Vamos dar fruto, vamos buscar Deus. Porque cedo ou tarde, vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo, guerras, tudo. O Senhor disse que isso é princípio de dores. O que está acontecendo, acontece, não acontece. Pai mata filho, tudo isso já foi falado na Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o Senhor já falou que tudo isso aconteceria. Pai contra filho, filho contra pai. Nada, a Bíblia fala que nada disso é novo, tudo já estava escrito na Bíblia. Então, irmãos, você vê essas coisas, se agarre com Jesus. Ele é o único que pode te livrar, é o único que tem palavras de vida eterna, é o único que pode solucionar os teus problemas. Leia a Bíblia, busque a Deus, se revista da armadura de Deus para estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque não, porque a palavra de Deus fala, não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra a principado e potestade. Às vezes você pega, magoa uma pessoa, você não sabe. Tem coisas que as pessoas fazem pra gente, tem coisas que é o próprio Deus que permite, porque entendeu? É um teste, você tem que passar por aquele deserto. Então, às vezes você magoa a pessoa e o Espírito Santo está vendo. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa com você, talvez, entendeu? Deus permitiu aquilo, Deus quis aquilo, porque Deus quer ver a sua posição, mas você pega não. Você quer bagunçar com as pessoas, você quer acabar com tudo, você quer magoar a pessoa, sendo que a pessoa nem é dela. Passa um minuto, ela vem pedir perdão para você, está de bem com você, você fala, puxa vida, não era tudo isso. Igual há pouco tempo uma pessoa também ficou triste comigo por causa de umas coisas que ela estava fazendo e não estava legal. Aí eu cheguei nessa pessoa e falei assim, filha, o crente assassina ou não, nada disso. Aí essa pessoa ficou nervosa comigo, porque eu fui falar umas palavras de Deus, sendo que ela vive na igreja, não pode fazer coisa diferente. Aí essa pessoa chegou e me devolveu um monte de coisa que eu dei de presente para ela, sim, como amizade, na brincadeira, de amor, assim, na amizade para essa pessoa, ela me devolveu tudo e cortou relação comigo. Eu fiquei assim, tristinha, mas fiquei quieta. Falei, seja feita a vontade do Pai, né? Me tirou do WhatsApp. Eu cheguei na igreja, simplesmente, passado uns dias, cheguei na igreja, ela me abraçou, me beijou, me pediu perdão. Eu falei, olha aí o que acontece. Então, irmãos, a luta não é contra carne e sangue. É um teste. E você tem que passar no teste. E se eu xingasse essa menina e falasse um monte? Não, eu falei, tudo bem. Você achou que você devia ter feito isso? Tudo bem, fique em paz, irmã. Fique em paz. Eu te dei tudo porque, né, de amizade, que eu, né, gostei de você, mas quando eu fui te corrigir, que aí vou entrar assim em detalhes, porque essa pessoa não, acho que não vai, né, não falando o nome, a pessoa me devia um dinheiro e a pessoa que eu vendi umas coisas, a pessoa ficava falando tal dia, passava no outro, em mês, e foi passando. Então, eu falei assim, filha, não mente. Falava que aconteceu isso no serviço, falava isso, falava cada vez a pessoa. Falei assim, filha, não mente. A palavra do crente assim, sim ou não. Se você não tem, fala para mim. Dá um tempo, tal dia eu te pago. Depois, no fim, a pessoa falou, não, fui mandada embora, agora tem que esperar rescisão, esperar isso, aquilo. Eu falei, então, gostava você ter me falado disso no começo? Aí a pessoa não gostou. Me devolveu o que eu vendi, me devolveu o que eu tinha dado de presente, tudo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, a pessoa se magoou. Mas eu não falei nada, não cobrei, não falei nada, só falei assim, o crente tem que ser se ensina ou não. Passar disso é do maligno. O diabo é pai da mentira. Se você falar mentindo, você será filha do diabo. Então a pessoa não gostou. Porque a pessoa vinha perto de mim sempre me dar uma satisfação com uma palavra errada. Falava sempre uma palavra que
ai, amanhã não sei o quê. Sempre vinha falar alguma coisa, ela sentia-se incomodada e vinha me falar uma coisa, mas cada vez era uma palavra diferente. Aí eu falei para a pessoa, não, você não pode fazer isso, tem que falar uma palavra só. A pessoa não gostou, mas graças a Deus, essa pessoa veio pedir desculpa para mim, se aceitou comigo, aí eu falei, tá vendo? Me perdoa, eu fui falar para você uma palavra que é de Deus para você. Me perdoa, porque eu te compreendo, isso acontece, tá? A gente não brigou mais, fiquei com as coisas. Ela falou, não, não precisa me devolver, não, e também não precisa, o que eu ia comprar pode deixar. Eu falei, tá bom, filha. Inclusive, né, eu falei, você nem tá precisando tanto dessas coisas, eu confortei ela, ela falou, tudo bem. Então, irmãos, é assim. No outro dia me abraçou, me beijou, voltou. Fiquei tristinha, falei, poxa, eu gostava tanto da menina, a menina ficou com, né? Mas é assim. Mas só que nós temos que olhar para Jesus. Senhor, o que eu faço nessa situação? Se acontecer alguma coisa, pergunta para Deus. Não vai metendo o pé pela mão. Porque quando você está pregando a palavra também, Deus fala primeiro com você. Porque eu era uma pessoa que se alguém fizesse uma coisa, eu ia retrucar na hora. Eu não sei bater, nunca bati ninguém. Mas de língua, eu era a primeira a falar coisas que machucava. Se bem que não foi o caso dessa menina. Essa menina só falei a palavra. Mas antes, né? E o Senhor me ensinou. O Senhor me ensinou. Serva, não é? Não é assim. Não é por força nem por violência. E também não é. A luta não é pela carne, é potestade. Você está mexendo com potestade. Você fica em paz. Que a luta não é pela carne, pelo sangue. Então o Senhor foi me ensinando, entendeu? Aí hoje em dia eu tenho mais calma, mais paciência. Mas antigamente não, eu nunca bati ninguém, mas xingar, falar um monte. O que você falou aí? O que você quer fazer? Entendeu? Então, eu resolvia tudo da minha maneira, porque minha mãe achou que eu fui criada em colégio de freira, minha mãe, depois ela pagava a escola particular para mim, estudei inglês, datilografia que tinha antigamente, com a costura fiz um monte de estudo. Eu adorava estudar, então minha mãe sempre pagava aqui e ali, estudando muito. Então ela achava que eu, estudando muito, eu era uma pessoa sábia, então ela me deixou sozinha, assim, me virar no mundo dela, eu saía, ela nunca perguntava onde eu ia, entendeu? Ela achava assim, ela, porque ela não tinha leitura, ela falava assim, eu não sei nada, então minha filha deve saber tudo. Então esse foi um erro na minha vida, porque eu fiquei muito solta, e nessa soltura, como eu fui criada muito fechada, dentro do colégio você não sabe as coisas, aí eu, sabe, me prejudiquei muito. Mas encontrei Jesus que me levantou, me abençoou, me perdoou, me resgatou, me trouxe de volta a vida, a realidade, a paz. Então, irmãos, por isso que eu falo, busca esse Jesus. Porque não fosse esse Jesus, não sei onde estaria agora. Como diz a palavra dele, se não fosse Deus que não tivesse nos acolhido, o diabo teria nos engolido vivo. Então, vamos buscar esse Deus. Vamos sentir a presença de Deus. Você que fica muito em casa, vá para a igreja, porque onde tem dois ou mais em nome de Deus, ali Ele está. Em casa você ora sozinha, Deus ouve, mas vamos na casa do Pai. Amém, irmãos? Ali Ele determina a bênção, a vitória. Buscai a Deus. Buscai enquanto pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Que vai ter uma hora que vão buscar e não vão achar. Amém, irmãos? Vamos buscar Cristo. Vamos viver com esse Deus que Ele é maravilhoso. Você que está afastado, volta para Jesus. Aleluia. No mundo tereis aflição, mas Deus falou, eu venci o mundo. Você tem aflição aí, sem Jesus é difícil. Com Jesus, você terá vitória. Com Jesus é vitória e mais vitória.
Irmãos, te digo, voltar para esse Jesus, se não fosse Ele que me estendesse a mão, porque eu fiquei muito solta no mundo. Meu pai morreu, quando depois meu pai faleceu, minha mãe achou que eu era uma pessoa estudada, sábia, se bem que eu nem estudei tanto assim, né? Mas ela achou que eu tinha sabedoria e me deixava à vontade. Então eu tropecei muito, caí muito, mas o Senhor me levantou. Por isso que eu dou glórias a Deus, por isso que eu falo desse Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É aquele que levanta o caído. Aleluia. Como diz no Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz ver espaço, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Amém, irmão? O que você quer mais? Deus te guia pela vereda da justiça. Amém? E deixo-vos a paz.